Há pouco tempo atrás, um rapaz que eu não conhecia veio falar comigo em meio à multidão. Ele me disse com uma voz contida, porém emocionada: Elder Aaron, acabei de ser chamado como presidente do Quórum dos Elders. Que conselho o senhor tem para mim? Eu sabia que as coisas que ele precisava saber e sentir não podiam ser ensinadas naquele lugar com pessoas indo e vindo. Então ele disse: eu lhe darei o meu conselho na conferência geral. Aquele rapaz não é o único que deseja ajuda. Milhares de membros da igreja em todo o mundo são chamados para servir a cada semana. Muitos deles são novos conversos. A diversidade de seus chamados é muito grande e muitas vezes sem qualquer experiência prévia. Se você é um dos que chama ou treina essas pessoas, ou simplesmente se preocupa com elas, há algumas coisas que precisa saber sobre como ajudá-las a ter sucesso. A primeira coisa você provavelmente fará é assegurar-se de que receba um manual, um livro de lições ou registros de que ela deve manter. Poderá ser que você até entregue a elas uma lista dos horários e locais das reuniões pelas quais ela deve participar. Você estará prestes a dizer-lhes como seu trabalho será avaliado, quando então perceberá preocupação nos olhos dela. Você pode ver até mesmo que o membro mais novo da igreja sente um chamado para servir deve ser especialmente algo feito com o coração. Se nós dedicarmos ao Mestre de todo o coração e guardarmos seus mandamentos, nós o conheceremos. Com o tempo, e por causa do sacrifício expiatório, nosso coração será mudado e nos tornaremos semelhantes a Ele. Portanto, existe um modo melhor de ajudar as pessoas a serem chamadas do que apenas descrever a elas o que devem fazer. Elas precisam, mais do que serem treinadas, em seus chamados é ver com os olhos espirituais o que significa ser chamado a servir na igreja. Este é o reino de Deus na terra. Por esse motivo, ela tem um poder de que está além de qualquer outro empreendimento do qual os seres humanos possam participar. Esse poder depende da fé daqueles que são chamados a servir. Assim sendo, homens, mulheres, meninos ou meninas, que foram chamados ou que ainda serão chamados, lhe dou o meu conselho. Há muito poucas coisas que vocês precisam saber e que são verdadeiras. Tentarei traduzi-las e somente o Senhor, por meio do Espírito Santo, poderá colocá-las em seu coração. Primeiro, você foi chamado por Deus. O Senhor o conhece. Ele sabe quem Ele deseja que sirva em cada cargo da sua igreja. Ele escolheu você. Ele preparou um caminho para que pudesse fazer o seu chamado. Ele restaurou as chaves do sacerdócio a Joseph Smith. Essas chaves foram passadas adiante em uma sucessão ininterrupta até o presidente Hinckley. Por causa dessas chaves, outros servos do Senhor recebem chaves para presidir nas estacas e alas, distritos e ramos. Foi por meio dessas chaves que o Senhor chamou. Essas chaves trazem consigo o direito à revelação, e a revelação vem em resposta à oração. A pessoa que foi inspirado a recomendá-lo para esse chamado não o fez porque gostava de você ou porque precisava de alguém para realizar determinada tarefa. Eles oraram e sentiram como resposta que você era a pessoa a ser chamada. A pessoa que o chamou não fez o chamado simplesmente porque ficou sabendo que você era digno ou que estava disposto. Ele descobriu isso por meio de entrevista. Eles oraram para saber a vontade do Senhor a seu respeito. Foi a oração e a revelação concedida a essas pessoas autorizadas que o conduziram ao seu chamado. Homens e mulheres são chamados por Deus, por profecia e pela imposição das mãos por pessoas autorizadas por Deus. Você foi chamado para representar o Salvador. Quando você testifica, é como se Ele estivesse testificado. Quando suas mãos ajudam, é como se Ele estivesse ajudando. O trabalho dele é abençoar os filhos espirituais de seu Pai, com a oportunidade de escolherem a vida eterna.
Dessa maneira, você é chamado a abençoar as vidas. Isso é verdade mesmo nas tarefas mais comuns, a que você for designado e nos momentos em que estiver fazendo algo aparentemente não relacionado ao seu chamado. O simples modo de você sorrir ou a maneira de oferecer ajuda para as pessoas pode edificar-lhes na fé. Não esqueça quem você é. Até mesmo o modo de falar ou a sua maneira de agir pode destruir a fé. Seu chamado tem consequências eternas para as outras pessoas e para você. No mundo vindouro, milhares poderão louvar o seu nome e até mais pessoas do que você serviu aqui. Eles serão os antepassados ou descendentes daqueles que escolheram a vida eterna por causa de algo que você disse, que você fez, ou mesmo pelo modo de ser. Se alguém rejeitar o convite do Salvador, porque você não fez tudo o que poderia ter feito, o sofrimento dessa pessoa será seu também. Você verá que não existe chamados pequenos quando representamos o Senhor. Seus chamados envolvem sérias responsabilidades. Mas não precisa temer, porque seu chamado é acompanhado de grandes promessas. Uma dessas promessas é a segunda coisa que você precisa saber, e é que o Senhor irá guiá-lo por revelação. Você precisa pedir revelação com fé para saber o que fazer. Todo chamado é acompanhado da promessa de que as respostas virão. A orientação virá somente quando o Senhor tiver certeza que você obedecerá. Você precisa estar comprometido com ela. As palavras, seja feita a tua vontade, escritas no coração, abrem as portas da revelação. A resposta vem pelo Santo Espírito. Você precisa frequentemente dessa orientação. Para ter o Espírito Santo como seu companheiro, você precisa ser digno, purificado pela expiação de Cristo. Portanto, a sua obediência aos mandamentos, sua disposição e suas perguntas com fé determinarão com que clareza o Mestre poderá guiá-lo, respondendo às suas orações. Frequentemente, as respostas chegam até você pelo estudo das Escrituras. Elas contêm relatos daquilo que o Senhor fez em seu ministério mortal e a orientação que Ele deu aos seus servos. Nelas, há doutrina que se aplicam a todas as épocas e todas as situações. Ao ponderar as Escrituras, você será levado a fazer perguntas certas em sua oração. E tão certo como os céus se abriram a Joseph Smith, depois de ter ponderado as Escrituras com fé, Deus irá responder suas orações e guiará pela mão. Há uma terceira coisa que você precisa saber. Assim como Deus o chamou, Ele irá guiá-lo. Ele irá magnificá-lo. Você precisa disto. Seu chamado terá, sem dúvida, oposição. Você estará a serviço do Mestre. Você é representante dele. Vidas eternas dependem de você. Ele enfrentou oposição e disse que isso aconteceria também com aqueles que ele chamasse. As forças reunidas contra você tentarão não apenas frustrar o seu trabalho, mas também derrubá-lo. O apóstolo Paulo descreveu isto da seguinte maneira: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra os poderes, contra os príncipes dessas trevas desse século. Haverá ocasiões em que você se sentirá assoberbado. Uma das maneiras pelas quais você será atacado será pelo sentimento de que você não está à altura do seu chamado. Você não tem condições de atender um chamado para representar a Deus apenas com sua própria capacidade. No entanto, você tem acesso a bem mais do que suas habilidades naturais. E não realizará seu trabalho sozinho. O Senhor irá magnificar o que você disser e fizer aos olhos das pessoas que você serve. Ele enviará o Espírito Santo para manifestar a elas que o que você disse é verdade. O que você disser e fizer levará esperança e orientará as pessoas muito além de suas capacidades naturais. Este milagre foi uma característica da Igreja do Senhor em todas as dispensações. Isso é parte de uma intrínseca ao seu chamado, que pode começar a não lhe dar o devido valor. No dia que fui desobrigado como bispo, um dos membros de minha ala foi até minha casa e disse: sei que você já não é meu bispo, mas será que podemos conversar mais uma vez?
Você sempre tem me dito aquilo que eu precisava ouvir e me conselhos muito bons. O novo bispo não me conhece tão bem quanto você. Será que podemos conversar? Com relutância, concordei. Um membro sentou-se à minha frente. Aquele parecia uma situação idêntica às centenas de vezes que tinha entrevistado membros da ala como juiz de Israel. Começamos a conversa. Chegou um momento em que seria necessário um conselho. Esperei as ideias, as palavras e os sentimentos fluíssem da minha mente, como sempre havia acontecido. Nada aconteceu. Em meu coração e minha mente havia apenas silêncio. Depois de alguns momentos eu disse, sinto muito. Agradeço sua bondade e confiança, mas sinto dizer que não posso ajudá-lo. Quando você for desobrigado por seu chamado, aprenderá o que eu aprendi naquele momento. Deus magnifica aqueles que o chamam, mesmo aqueles em pequenos chamados. Você terá esse dom de ver seu chamado magnificado. Agradeça enquanto ele for seu. Você irá apreciá-lo mais do que pode imaginar quando ele se for. O Senhor não apenas magnifica o poder de seu trabalho, Ele trabalhará com você. O que ele disse a 4 missionários chamados pelo profeta Joseph Smith para realizar uma tarefa difícil, dá coragem a todos que ele chama em seu reino. E eu mesmo irei com eles e estarei em seu meio. Eu sou o seu advogado, junto ao Pai, e nada prevalecerá contra eles. Porque o Salvador é um ser ressurreto e glorificado, de modo que ele não pode estar fisicamente com cada um, seus servos a todo momento. Mas ele está perfeitamente ciente de cada um deles e da situação que se encontram. Por isso ele pode nos prometer, quando vós receber, lá estarei também, e estarei adiante de vós, estarei à vossa direita e à vossa esquerda, e o meu Espírito estará em vosso coração, e meus anjos ao vosso redor, para vos suster. Existe ainda outra forma pela qual o Senhor irá magnificá-los em seu chamado para serviço dele. Você sentirá às vezes, talvez muitas vezes, que não consegue fazer tudo o que precisa fazer. O pesado fardo de suas responsabilidades parecerá grande demais. Você se preocupará não poder passar mais tempo com sua família. Você se perguntará como encontrar o tempo e a energia necessária para cuidar de suas responsabilidades. Pode ser que se sinta desanimado ou até culpado depois de ter feito tudo o que estava ao seu alcance para cumprir suas obrigações. Tive dias e noites assim. Uma delas foi o seguinte: se eu pensar apenas em meu próprio desempenho, minha tristeza aumenta. Mas quando penso que o Senhor prometeu, em seu poder estaria comigo, começo a procurar evidências de que Ele fez na vida das pessoas que devo servir. Oro com os olhos espirituais os efeitos do seu poder. Então, quase que invariavelmente, começo a lembrar do rosto das pessoas. Lembro-me do brilho dos olhos de uma criança cujo coração foi acalmado. As lágrimas de felicidade no rosto de uma menina sentada na última fileira de uma classe da escola dominical, do qual era professor. Sei então que fiz o suficiente para a promessa feita a Joseph Smith fosse cumprida novamente. Façamos alegremente todas as coisas que estiverem ao nosso alcance e depois aguardemos com extrema segurança para ver a salvação de Deus e a revelação de seu braço. Você pode ter a mais completa certeza de que sua capacidade será muitas vezes multiplicada pelo Senhor. Tudo o que Ele pede é que você faça o melhor que puder, de todo o teu coração. Faça-o com alegria e com oração da fé. O Pai e seu Filho amado enviarão o Espírito Santo com seu companheiro para guiá-lo. Seu trabalho será magnificado na vida das pessoas que você serve. E quando olhar para trás e se lembrar dos momentos de serviço que hoje parecem difíceis, o sacrifício se tornará uma bênção. E você saberá que viu o braço de Deus elevando aqueles que você serviu para Ele e elevando você. Sei que Deus, o Pai, vive. Ele ouve e atende às nossas orações. Aquele que servimos são seus filhos espirituais. Esta é a verdadeira Igreja de Jesus Cristo.
O nome dele é o único pelo qual os filhos de nosso Pai podem ser santificados e ganhar a vida eterna. As chaves do sacerdócio são exercitadas pelo profeta vivo do Senhor, Gordon B. Hinckley. Testifico que o Salvador vive e lidera a sua igreja viva. Sei disto. Sou uma testemunha para ele e dele. Ele vê e aprecia seu trabalho fiel no trabalho para o qual ele o chamou. Em nome de Jesus Cristo. Amém.